Graça e paz a vocês que estão aqui comigo nesse vídeo. E eu estou aqui meditando no livro de Tito, no capítulo 2, e ele fala sobre a nossa evolução como cristão, o que a graça faz na nossa vida. E conversando com vários cristãos e pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, e nós conversando sobre a dificuldade, muitas vezes, de rejeitarmos o pecado, de andarmos da forma como a palavra de Deus nos orienta, e que muitas vezes a gente quer ter determinados comportamentos, mas quando a gente sofre algum tipo de pressão, a gente se perde e tem um comportamento totalmente contrário àquilo que a gente gostaria de ter. E todas essas dificuldades que todos nós com certeza enfrentamos e vamos continuar enfrentando. E aí aqui nesse texto eu vi um resumo, né, básico de tudo que a graça pode e faz na vida daquele que permite. E aí eu gostaria então de meditar nisso. Se você sofre com algumas situações onde você perde controle, onde você tem atitudes que você não gostaria de ter, como Paulo falou, o que eu quero fazer eu não faço, mas quando o que eu não quero é o que eu faço, e quando eu faço o que eu não quero é o pecado, já não sou mais eu que faço, mas sim o pecado que habita em mim. Então assim, essa luta, né, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e que é uma realidade nossa. Se você tem vivido isso, se você já prestou atenção nisso, se isso te incomoda, então vem comigo, vamos meditar aqui no livro de Tito, no capítulo 2, no versículo 11, 12 e 13, 11, 12 e 13, onde nós podemos ter uma virada de chave na nossa vida cristã. Vem comigo. Então vamos lá. Ó, aqui diz 3 situações: a graça que se manifestou salvadora, a graça que nos educa e a graça que nos dá esperança. Então, a graça se manifestou salvadora, né, em Cristo a todos os homens. Ela nos educa para que a gente renegue a impiedade e as paixões mundanas. Então a gente pode passar a viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando então a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É comprido, mas eu quero resumir aqui em 3 tópicos. Primeiro, a graça nos salva, amém? Todos nós que confessamos a Cristo, entregamos nosso coração a Ele, confessamos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor, recebemos então a salvação, é a graça salvadora de Jesus Cristo sendo manifestada na nossa vida. A partir disso, ela deveria nos educar, que é então quando nós começamos a vencer essas lutas, essas guerras da carne contra o espírito, e a carne começa então a perder essa guerra, né? Nós começamos então a ser guiados e dominados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque nós precisamos permitir que a graça nos eduque então a viver de uma maneira sensata, ou seja, eu comigo mesma, eu preciso ter uma sensatez de vida comigo, de uma maneira, então, justa. O que é a justiça? Aí já tem a ver com o meu relacionamento com o próximo. Precisa ter essa justiça, né? O meu direito, ele termina onde começa o direito do outro. As minhas alianças precisam ser firmadas, os meus contratos precisam ser obedecidos, a minha palavra tem que ser sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Ou seja, uma forma justa de vida, né, onde a gente cumpre com o nosso papel justamente em relação à sociedade, né? E a piedosa, que tem a ver uma relação minha com Deus, uma relação minha de intimidade com Deus. Deus é um Pai perfeito, soberano, poderoso, amoroso, longânimo e justo, e convém que Ele tenha filhos que vivam sensatamente, que vivam em justiça e que vivam piedosamente. Então, todos os dias a graça vem nos educando
a vivermos então um bom relacionamento nós conosco, nós com os outros e nós com o Pai. A graça nos capacita, nos educa a sermos os filhos que o Pai poderoso e perfeito merece ter. Então, nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Mas aí tudo bem, essa é a parte teórica. Mas aí, o que me levou a meditar esse vídeo? Por que muitas vezes nós não conseguimos? Por que muitas vezes nós fracassamos? Por que muitas vezes nós falhamos? Nos decepcionamos conosco mesmo? Se a graça é perfeita, se a graça é poderosa, se a graça nos educa, muitas vezes nós estamos mal educados. Por quê? Então, eu meditando nisso, o Espírito Santo me trouxe um entendimento de que pode estar faltando para nós a bendita esperança da manifestação da glória do Filho de Deus. Porque Jesus Cristo se manifestou em graça quando ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou, então ficou a graça que nos capacita, que nos salva, que nos educa. Mas muitas vezes nós vivemos aqui nessa terra pensando só no dia de hoje, só no mundo, só nessa vida terrena e não com a bendita esperança da manifestação da glória, porque Jesus se manifestou em graça, mas quando ele voltar, ele vai se manifestar em glória. E nós precisamos então ter esse olho, ter esse foco nessa manifestação da glória, nessa bendita manifestação da glória. Ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai buscar a sua noiva e ele vai se manifestar nessa bendita glória, essa bendita manifestação da sua glória. Será que nós vivemos aqui os dias de hoje, tomamos decisões na nossa vida hoje, nos relacionamos conosco, com o próximo e com o Pai, com esse olhar de que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar, é uma realidade concreta para a nossa vida? Porque se nós olharmos para esse mundo, para essa vida, pela ótica da eternidade, que seria olhando, Jesus vai voltar e eu quero estar preparado, nós vamos então ter uma vida aqui pensando em receber o rei. Se hoje um rei poderoso, um rei famoso, se hoje ele falar, eu tô indo na sua casa, o que você vai fazer? Você vai recebê-lo da forma como a sua casa está no seu dia a dia? Ou você vai ter um olhar, uma preocupação em embelezar sua casa, em limpar, em organizar? É muita pompa. Um rei, pensa num rei terreno, que ele fala que hoje vem na sua casa, o que isso modificaria o seu comportamento, seu embelezamento, tudo à sua volta. Agora vamos falar do Rei dos Reis. O Rei dos Reis está voltando e nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos o momento. Não cabe a nós como filhos, como a graça nos educando a sermos filhos, para aguardarmos então a bendita manifestação da glória do Rei dos Reis. Não cabe a nós então cuidarmos da nossa casa, cuidarmos da nossa vida, mantermos então esse templo limpo, adornado, cheiroso, organizado, para receber então o Rei dos Reis? Será que nós temos essa consciência de que isso pode acontecer num piscar de olhos muitas vezes, provavelmente, nós não vamos estar preparados se nós não permitirmos, então, que essa graça venha a nos educar? Educação, receber educação não é uma coisa fácil. Olha pela sua história mesmo de infância, de adolescência, de juventude e olha como foi difícil ser educado em várias situações. Então, educação não é uma coisa fácil, mas a graça ela é poderosa e ela é suficiente para nos educar a termos uma vida sensata, uma vida justa e uma vida piedosa, aguardando a bendita manifestação da glória do Rei dos Reis, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o retorno triunfante. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. E essa é a parte difícil, porque nós, seres humanos, temos as nossas limitações.
Então, para que a graça do Senhor se manifeste, então, educadora na nossa vida, e nós vamos diminuindo cada vez mais essas decepções conosco por conta de termos atitudes que muitas vezes não são aquelas que nós gostaríamos de ter, como o Paulo já falou. Então, para que isso aconteça, nós precisamos voltar o nosso olhar para a realidade, para a verdade de que o nosso Rei dos Reis vai se manifestar gloriosamente, vai voltar, e ele precisa encontrar o povo de Deus com a casa limpa, adornada. Precisamos deixar então que a graça não só salve a nossa alma, mas também nos eduque para que a nossa vida não seja uma vida inútil aqui na terra até o grande dia. Fico com essa palavra em nome de Jesus.